Oi pessoal, eu sou a Luana e este é o Universo da Lu. Oi pessoal, no vídeo anterior, do retorno do canal e do blog, eu falei para vocês que eu faria uma lista de 12 livros para ler este ano. E eu fiz, eu já fiz ela desde o finalzinho, lá em dezembro eu fiz uma lista gigante de livros para compensar a minha pouca leitura de 2019, mas eu trouxe aqui 12 das leituras que eu pretendo fazer. Não são todas as leituras que eu farei, não sei se eu farei todas essas aqui, provavelmente pode ser que aconteça alguma mudança durante o ano, pode ser que apareça alguma outra leitura que me chame mais atenção e eu acabe substituindo, Inclusive eu nem coloquei lá no Scoop, porque eu não quero me pressionar tanto em relação a estipar quais os livros eu vou ler, Eu coloquei um número de livros que eu preciso ler, que é o meu objetivo, a minha meta, mas eu não vou me prender tanto ao título dos livros. Eu vou ler aquele que eu me sentir confortável, aquele que me fizer bem no momento, que eu acho que é o essencial, A leitura ela tem que ser prazerosa, então não adianta eu fazer uma lista gigante de livros que chega um momento da vida ali no meio do ano que eu vou estar cansada já, da rotina, e talvez não seja um livro que vai fluir tão bem, que não vai me prender tão bem. Então eu não vou me prender tanto aos títulos, mas aqui tem alguns títulos que alguns já tem algum tempo que eu pretendo ler. Eu não vou falar em ordem específica, tá? Inclusive tem dois aqui que eu já estou lendo. Um eu preciso terminar, Eu comecei ele, acho que no meio não, foi acho que entre agosto, setembro que eu comecei a ler, e eu ainda não terminei, mas vocês vão entender por que eu não terminei. Mas enfim, vamos lá. O primeiro livro que eu peguei aqui da pilhazinha modesta de livros é Bela Maldade. Eu não sei basicamente nada sobre esse livro, eu sei que ele tem um mistério, eu acho que eu tenho alguma coisa relacionada à personalidade meio estilo Yu, do Joe, eu acho que tem alguma coisa a ver, não sei, se eu estiver enganada, me perdoem. Eu não sei nada sobre esse livro, foi uma indicação quando eu estava no sebo, e a senhora que atendeu, ela falou assim, olha, leva esse livro da autora, dessa Rebecca James, é um livro muito bom e ele tem mistério e vai te envolver bastante. Então eu confiei nela e fiquei curiosa, Eu li aqui um pouquinho sobre, mas não revela muito sobre a história não, Então eu fiquei bastante curiosa e pretendo ler. É um livro bastante curto, Ele é bem pequenininho, então acredito que eu vou ler ele sim. Ele é bem rápido de ler, pelo que parece, a leitura parece que vai ser bem fluida. Então ele é uma dica aí pra vocês também, Eu não li, não sei se ele é interessante. Se você já leu, inclusive deixa aí nos comentários o que você acha deste livro aqui. Bom, o segundo livro é uma fantasia com vampiros. Eu fiz um vídeo, não sei se foi no final de 2018, não me lembro ao certo, mas eu fiz um vídeo falando que eu queria ler mais livros sobre vampiros, porque na época que foi febre de vampiro, eu era bem mais nova e eu não tinha tanto hábito de leitura, E eu conheci mais por Crepúsculo, então eu não tive tanto acesso assim a muitos livros de vampiros. Drácula eu cheguei a ler, mas tem uma vasta literatura voltada para vampiro, e eu quero focar a minha leitura, continuar focando a minha leitura, porque eu gosto muito de vampiros, de toda aquela magia em torno deles. E eu fiz uma leitura no passado que não foi assim, em 2018, inclusive, nem foi ano passado já é de 2019, nem foi em 2018. Eu fiz uma leitura de um livro sobre vampiro, eu gostei, mas não foi assim, não acendeu aquela chama, Como a gente gosta de ler um livro, aquilo fica ali, na gente, enfim. Esse daqui é o Marcada, é uma série, The House of Night,
Eu já até comecei a ler este livro, só que, assim, deixa eu ver onde eu parei aqui na página. Parei na página 60 e eu achei que as coisas estavam acontecendo muito rápido. Muita informação, muito rápido, pouca profundidade nos personagens. E eu acho que vampiro envolve todo um mistério, né? Você não saber exatamente que criatura é aquela. Eu gosto de quando é um livro de vampiro que vai criando aquele mistério, né? Que o mocinho ou a mocinha não sabe que se trata de um vampiro, né? Aqui, acho que eu já até esqueci, eu vou ter que reler esse começo aqui. Eu acho que as pessoas já sabem da existência, né, dos vampiros. É uma coisa que as pessoas recebem uma marca. Eu achei um pouco, assim, exagerado, vamos dizer assim. Mas, como eu comecei a ler, eu pretendo terminar de ler, né? Inclusive, aceito também, né, que vocês comentem aí se alguém já leu este livro aqui. Se ele melhora, né, nos próximos volumes, se ele melhora mesmo no decorrer da narrativa do primeiro livro, porque nessas 60 primeiras páginas aqui não me prendeu, portanto eu até parei a leitura, mas eu quero continuar, porque eu não gosto de deixar um livro sem terminar. Eu sei que muitas pessoas hoje em dia até criticam, né, quem é mais persistente em relação a não abandonar um livro, mas eu acho que toda a experiência é válida. Por mais que eu não goste daquele livro, né, eu tenho que terminar ele porque eu preciso concluir a minha opinião sobre aquele livro, aquela história. E por mais que tenham milhares de livros a serem lidos, eu acho que é importante também eu saber respeitar, né, assim, as mudanças de uma narrativa, porque às vezes um livro começa fraco e lá no final ele tem uma surpresa. Então eu sempre penso assim, então eu não gosto de abandonar livro. E por isso eu não vou abandonar esse daqui, eu vou terminar ele este ano. O terceiro livro que eu vou sugerir aqui, na verdade, ele é uma sequência, né? Que é A Fúria dos Reis, né? Das Crônicas de Gelo e Fogo, né? Mais conhecido como Game of Thrones, né? Pela série. E eu já li o primeiro livro, já tem acho que uns 2 anos que eu li o livro, ou 3, não sei. O primeiro livro, eu reli na verdade, porque eu queria, eu achei que quando eu relesse o primeiro eu ia conseguir engatar a leitura e ler todos os livros, né, até os 5 que eu tenho aqui, mas infelizmente eu não consegui e acabei, né, deixando passando, e eu quero retomar a leitura, né, eu gostei muito da série, apesar, né, do final lá duvidoso, enfim, por isso também eu quero continuar a leitura dos livros, porque quando chegar o último livro que o nosso querido autor aqui, né, George Martin, resolver, né, lançar o último volume pra gente poder saciar o nosso desejo, mas enquanto isso não acontece, né, eu quero ler os livros que eu tenho aqui até o 5. É uma leitura, né, bem extensa, um pouco cansativa às vezes, mas eu gostei muito do primeiro livro e eu quero ler o segundo livro, com certeza. Eu vou fazer o maior esforço para ler esse livro este ano, porque por mais que ele seja grande, né, e a rotina seja corrida, eu reservei um espaço especial para ele na minha lista este ano. Então, se vocês ainda também não leram, né, nenhum livro, né, da Guerra dos Tronos, as Crônicas de Gelo e Fogo, né? Então fica aí uma sugestão para vocês começarem, né? E continuarem a leitura, focarem na leitura, porque é uma série, né, muito boa. É uma série muito envolvente, né? E com tantos personagens misteriosos, personagens que têm uma jornada de história muito interessante, né? Então eu acho que é uma leitura que vale muito a pena, ela é muito enriquecedora. Não entrando, né, em outros debates, porque também essas obras do Martin, elas geram muitos questionamentos sobre várias coisas, mas não vem ao caso. Bom, a quarta dica que eu tenho hoje é também de um livro que eu não li, né? Essa lista ela é feita de livros que eu ainda não li, mas que eu pretendo ler. Um livro do Stephen King. Eu comecei a ler um livro dele, que é o último da lista, que depois eu vou falar pra vocês. E eu me identifiquei muito com a escrita dele. Eu achei a escrita dele, assim, maravilhosa. Eu achei a escrita dele incrível. E, assim,
de certa forma me aproximou muito da forma da escrita dele. É a escrita que eu pretendo alcançar algum dia, né? Então eu pretendo ler muitos livros dele, porque eu achei sensacional como que esse homem escreve, gente, ele é incrível. Não é exagero quando as pessoas falam. Então, esse daqui ainda tá embalado, né? Nem tirei do plástico ainda, mas é Misery, né? Ele é sobre um escritor, né, que tem uma fã obcecada com ele e acontecem coisas sinistras, né? Porque Stephen King, terror, então tem que acontecer alguma coisa sinistra. E então ele vai ser minha segunda leitura, porque é o livro que eu tenho aqui comigo, mas eu quero ler todos os livros dele o mais breve possível, porque eu fiquei apaixonada pela escrita dele. O quinto livro da lista é um livro que já tá bem famosinho aí no Booktuber. Eu comprei ele pelas indicações que foram muito boas. A minha mãe já leu, eu emprestei o livro pra ela, ela já leu e eu ainda não li. Eu tô um pouco relutante às vezes em relação a ler, mas eu me propus a ler porque todo mundo fala tão bem desse livro que eu falei assim, cara, eu tenho que dar uma chance, né? Ele deve ser realmente bom. E é Corte de Espinhos e Rosas. Essa autora, a Sarah J. Maas, ela também é autora de um livro, de uma série relacionada ao Trono de Vidro, alguma coisa assim, que eu tenho muita curiosidade de conhecer também, mas eu ainda não adquiri nenhum dos livros da série, é uma série bem grande. Eu ainda não adquiri os livros, mas eu tenho muita vontade de ler. Mas vamos começar por este aqui, né, que eu já tenho, que eu já tenho altas recomendações sobre ele. E então eu incluí ele na meta deste ano, porque eu acho que eu não posso mais prolongar, né? Eu tenho que logo desmistificar aqui se eu vou gostar ou não vou gostar dessa história, né? E assim, eu acho que eu vou gostar sim, tem umas questões relacionadas acho que a Bela e a Fera, a história se aproxima. Eu acho que eu já até falei sobre esse livro aqui no canal, não tenho certeza. Mas é um livro que eu já tô com vontade de ler há muito tempo, né? Mas acabei empurrando assim, um pé atrás. Eu tô com vontade de ler, mas ao mesmo tempo fico assim em dúvida. Então tá aqui na minha lista também. Agora eu vou falar de 2 livros, também de uma saga, né? Que eu já tô lendo já tem um tempinho. Que é uma saga sensacional, é incrível, eu sou completamente apaixonada, mas que eu ainda não terminei de ler. E este ano eu preciso terminar de ler alguns livros da saga. Acho que o segundo e o quarto, deixa-me ver, o segundo e o quarto, eles acabaram sendo umas leituras um pouquinho mais difíceis, porque, sabe, a história não flui tão bem, assim, em relação ao que acontece, tá focado em uma coisa ali, e isso fica meio que preso à história inteira, e foram 2 livros um pouquinho assim mais difíceis de ler, mas no geral eu gosto muito da história. Eu sou apaixonada pelo casal, sou apaixonada pelo protagonista, né? E eu estou falando de Instrumentos Mortais, né? Instrumentos Mortais eu conheci através dos filmes. Ali, né, até o 4º livro, né? E aí agora falta terminar, né? Falta começar e terminar, né? Cidade das Almas Perdidas, que é o volume 5, né? Prevejo, assim, altos problemas entre o casal aqui, né? Porque o casal, por mais que o Jace e a Claire, né, eles se amem e eles não tenham, assim, problemas fúteis como a maioria dos casais tem, eles têm problemas muito maiores que acabam atrapalhando o relacionamento deles. Então não sei, tô assim um pouquinho apreensiva para ver o que vai acontecer, porque o último livro terminou de uma forma bem assim preocupante, né? Então lê esse daqui. E também, né, o último volume, que é o 6, que é Cidade do Fogo Celestial. Eu quero muito ler esses livros. Eu não sei se eu vou ler eles agora em janeiro, começar
começar a ler agora em janeiro, porque eu tô querendo fazer algumas leituras mais rápidas agora em janeiro, para poder, né, nos próximos meses eu poder ler de uma forma mais tranquila, que aí acaba minhas férias, enfim, eu não vou ter um foco muito grande, assim, né, eu não vou ter tempo disponível à vontade para ler. E por mais que fosse uma boa escolha ler eles agora para terminar logo, eu não quero ler eles muito rápido, porque quando tá acabando, né, eu vou ficar com aquela saudadezinha assim. Eu não quero ler eles com muita pressa, mas tá aqui na lista e eu vou concluir este ano. O próximo livro, né, que eu incluí na minha lista, eu tenho aqui uma edição de bolso, né, que é O Cão dos Baskervilles. Não sei pronunciar esse nome, gente, me perdoem, mas, né, do nosso queridíssimo Sherlock Holmes, né? Não é o primeiro livro, né? Ele é um livro que eu comprei no sebo e eu incluí na minha leitura porque Sherlock Holmes é incrível, né? Então eu queria muito começar a ler os livros do Sherlock, e como eu já tinha esse aqui, eu falei assim, eu vou começar por ele, por que não? Então vamos lá. Então eu incluí ele na lista. E eu acho que eu vou me divertir muito, porque eu já assisti a série, já assisti o filme, e o personagem é icônico, todo mundo adora. Então eu não sei por que eu ainda estou esperando para fazer a leitura deste livro. Então deixem aí nos comentários também se vocês já leram algum dos contos, né, algum dos livros do Sherlock Holmes, e comentem aí o que vocês acharam. O próximo livro dessa lista também ficou bem famosinho aí entre os booktubers, principalmente depois que lançou a série. Eu não assisti a série ainda, e esta é uma série que eu não vou assistir enquanto eu não ler o livro. Foi um objetivo que eu me dei. Eu falei assim, Luana, você não vai assistir essa série enquanto você não ler o livro. Você tem a obrigação de ler esse livro, porque é um livro que todo mundo que eu admiro, como, né, booktubers, pessoas que eu acompanho e eu admiro, elas recomendam muito esse livro e elas falam muito bem. E pelo que eu já sei da história, eu sei que eu vou, né, vou mergulhar nessa leitura. Ela vai ser muito importante na minha vida, vai ser transformadora. Que vocês já devem estar imaginando, se vocês acompanham aí as booktubers, do que eu tô falando. Este livro nada mais é do que O Conto da Aia. Eu estava louquíssima para ler esse livro no ano passado, né? Eu acabei adquirindo o livro nas minhas compras do ano passado, que eu falei para vocês, mas, né, em meio ao turbilhão de 2019, eu não consegui ler. E este livro aqui, eu ainda pretendo ler ele agora, em janeiro. Eu acho que eu não consigo esperar mais para ler. Eu tô muito ansiosa para ler. Eu acredito que vai ser uma leitura fantástica, vai ser uma leitura que, assim, eu vou levar pra vida. E é uma dica, é uma recomendação que eu já dou, assim, né, de mesmo sem ter lido o livro, para todo mundo. Eu acho que é um livro muito importante, principalmente para esse período que a gente está vivendo, né, de transformação. A gente está num período muito conflituoso, de muitos questionamentos, de todo mundo muito agitado, muito nervoso. Então eu acho que é um livro muito importante e eu preciso ler. Eu acredito que mesmo agora em janeiro eu termino. E se eu terminar, eu vou fazer uma resenha escrita e vou postar lá no blog, né? Antes mesmo de fazer o vídeo. Pode ser que o vídeo da resenha demore um pouco mais a sair aqui no canal, mas eu preciso muito ler este livro. Bom, agora tem aqui um livro que eu já terminei de ler, o que eu estou lendo, 2 que eu estou lendo, né? Então vamos ao que eu já li, né, agora, no comecinho de janeiro, que foi uma leitura bem, assim, diferente. Eu achei incrível e ao mesmo tempo, né, pesada a leitura, e ao mesmo tempo tem uma parte, uma doçura que vai assim amolecendo a gente, vai dando aquela quebrada na tensão, que é O Tatuador de Auschwitz. É uma história, é baseada em uma história real, né? Então de cara eu falei assim, cara, eu preciso ler este livro. Eu fiz a leitura, por incrível que pareça, é uma leitura bem rápida, porque
porque é uma história relativamente curta, né? Mas que tem um valor histórico muito grande e também tem ali uma doçura, né? Que fala, né, de um romance em meio ao conflito da Segunda Guerra Mundial, né? Você vivenciar ali as experiências daquelas pessoas, daquele casal, saber o quanto era difícil, né, as pessoas viverem naquelas condições e como que eles conseguiram, né, assim, deixar com que nascesse aquela chama, aquele amor ali. E inclusive o Larry, que é o nosso protagonista, ele é um senhorzinho muito incrível, muito doce, que teve assim uma criação incrível, muito delicado, muito incrível, muito intenso em muitas partes, né? E que mostra, né, um lado assim, né, das pessoas que lutaram e foram vivendo no meio daquela confusão, e mesmo depois que a guerra acabou, essas pessoas perderam a sua liberdade, sendo que eles eram as vítimas, né? Enfim, é um livro que fala realmente, né, de um amor muito bonito, principalmente ali depois que a gente tem mesmo o relato da autora com a relação que ela teve com o Larry, né, que contou a história para ela, e você tem algumas revelações muito bonitas, que você acaba admirando ainda mais as personagens desse livro, que são pessoas reais, né? Ambos já morreram, infelizmente, né? Mas eles foram pessoas reais que conseguiram amar mesmo, né, no meio da dor, do sofrimento. Então é um livro muito incrível. Agora, o livro que eu estou lendo, que é de uma autora nacional que eu admiro pra caramba, eu já li um dos livros dela, que tá aqui no cantinho, e eu gostei muito da escrita dela no primeiro livro, e eu falei assim, eu preciso ler esse segundo livro pra ontem, principalmente porque eu vi a sinopse e eu falei, eu acho que eu vou me identificar muito com essa história. Eu sinto um grande alívio às vezes lendo, porque fala sobre uma superação, sobre você aprender a mesmo se libertar de coisas que só você mesmo pode fazer. E eu estou falando de Livre para Recomeçar, da Paola Alexandra, né, do Livros e Fuxicos, né? Ela tem canal, blog também. Inclusive, já deixo aí, né, para vocês uma sugestão de booktuber, caso vocês ainda não conheçam, porque ela é incrível, eu admiro muito o trabalho dela, e eu estou completamente apaixonada pelos protagonistas deste livro. Tanto a Anastácia quanto o Benício são pessoas incríveis, são pessoas assim de um coração que você olha pra elas, esse coração delas é tão grande, tão maravilhoso, que você olha pra elas e você já sente, né? É meio que eu imagino ele como pessoas reais, eu consigo ver eles como pessoas reais, porque eles são muito bem trabalhados, né? Eu gosto muito da forma como a Paola desenvolve seus personagens, e sem falar que é uma narrativa no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Tem um fator histórico aqui muito bem trabalhado também. Eu acompanhei assim quando a Paola estava escrevendo, ela falou o quanto ela pesquisou, o quanto ela se dedicou a este livro. Então, assim, tudo que eu vi durante o processo de escrita dela tá se concluindo aqui. Eu tô assim completamente fascinada com o trabalho dela. Estou muito feliz de poder, né, de ter adquirido o livro e de estar lendo agora, neste momento da minha vida, porque tem me ajudado bastante em algumas coisas. E assim, tá sendo incrível a leitura. Tá aqui marcadinho, né? Ignorem aqui. Porque eu estou lendo, estou quase acabando de ler, né? E assim, eu vou fazer resenha também em vídeo lá no blog, porque eu vou falar muito desse livro, porque eu gostei muito, já tô gostando muito, né? E eu sei que, como eu conheço a Paola, eu sei que o final vai ser incrível também, então eu já tô preparando meu coração aqui. Aquele medinho de terminar também, eu quero terminar e não quero, porque já sei que eu vou sentir saudade desses dois aqui. Então, assim, eu tô muito envolvida, muito apaixonada pela leitura, tá mexendo muito comigo. Então é uma recomendação, assim, grandiosa para quem gosta de romance, para quem gosta, né, de literatura histórica, porque aqui ele tá mesmo falando
retratando a história do nosso país de uma forma bem assim, delicada, né? Bem trabalhada. Eu sei o quanto a Paula se dedicou. Enfim, né? Não vou me prolongar muito porque eu tenho muitos elogios e eu vou fazer um vídeo exclusivo para isso, mas ainda não terminei de ler, então quando eu terminar eu volto a falar sobre esta belezinha aqui. O último livro desta lista é um livro que eu já comentei com vocês lá no comecinho, né? Que eu já estou lendo desde 2019, lá do meio de 2019, agosto, setembro ali. Eu estou lendo, mas eu não terminei ainda. Mas, né, como eu disse com vocês, além da agitação de 2019 e tudo, é um livro, assim, né, que vocês vão me perdoar por estar demorando tanto para terminar, né? Eu comecei a ler ele no formato físico, mas agora estou lendo no formato digital, então vou colocar a capa por aqui, não sei, onde tiver espaço, né, vou colocar por aqui na tela, que é o It, né, do nosso queridíssimo aí, Stephen King. Eu assisti aos filmes, não resisti, não consegui esperar, né, terminar de ler o livro para assistir o último filme, né, o capítulo 2, que lançou em 2019. Eu estava muito ansiosa para ver, porque assim, o primeiro filme, por mais, né, que tenha toda aquela mistério, as questões dos sustos e tudo mais, eu não me identifiquei tanto assim com as personagens. Eu gostei muito da Beverly e do Ben no primeiro filme. Assim, eu não senti muita profundidade nos personagens, não sei se é porque eles eram muito jovens, me afastou um pouquinho deles, então eu não consegui assim, gostar tanto. Eu gostei, obviamente, né, do filme, foi muito bom, mas em relação ao segundo, eu tive uma surpresa muito grata, né, digamos assim, porque eu me identifiquei muito com as personagens na fase adulta. Quando eu assisti o filme, eu já tinha lido, né, uma boa parte da história que é narrada por eles adultos, então eu já conhecia algumas características deles que eu já esperava que eu veria no filme. E foi, assim, né, completamente diferente do primeiro filme. Eu acho que algumas pessoas não gostaram tanto do segundo filme, não sei explicar pra vocês tanto porquê. Pode ser que talvez ele seja um pouco distante do livro, não sei, né. Enfim, eu já consegui perceber algumas diferenças que talvez pudessem ter criado um pouquinho mais de empatia, digamos assim, pelas personagens, mas não sei, eu acho que é uma coisa muito pessoal, porque eu fiquei assim maravilhada com o elenco adulto. Eu gosto muito do elenco, né, que foi escolhido, e assim, me identifiquei muito mais com a parte da história com eles adultos. Então eu achei incrível. Eu pretendo falar disso também depois, mas assim, detalhadamente, né? Mas eu estou assim lá pela página 600 e alguma coisa do livro. Ainda falta uma boa parte. Eu acabei de passar pela metade do livro, né? Porque o livro tem 1.100 páginas. Não é pouca coisa, gente, não é pouca coisa. Eu lendo o It, é como se aquilo ali fosse um livro de história me contando realmente o que aconteceu na vida daqueles garotos de uma forma real, de tão bem entrelaçado, né? Que ele entrelaça muito bem as histórias, e não é só, você que não lê só a história dos personagens principais, né? Você vai ligando a história dos personagens principais com o seu redor ali, né? Com toda a história da cidade, com todos os fatos. Isso não é tão bem retratado nos filmes, né? Isso já é perceptível. Então, assim, eu acho que é difícil você fazer isso numa grandiosidade como o Stephen King fez, né? E assim, eu estou completamente apaixonada por este livro. Só que realmente é um livro extenso, né? Um livro que às vezes você precisa fazer uma pausa. Principalmente eu, às vezes eu preciso fazer uma pausa. Peraí, agora eu preciso fazer uma pausa. Inclusive, no começo do ano agora, eu tô fazendo uma pausazinha, mas eu preciso terminar este livro ainda em janeiro. É uma meta terminar ele em janeiro para poder, né, concluir essa leitura tão fantástica que tem me envolvido bastante, me inspirado bastante também.
Então é isso, pessoal, esse vídeo já tá bem gigante, porque eu acabo falando muito, né, sobre os livros, meu entusiasmo para ler eles. Enfim, acredito que eu falei mais sobre alguns do que sobre outros, mas eu acho que vai ser uma experiência fantástica ler todos esses livros. Enfim, terminamos aqui, né, essa lista de 12 livros. São 12 livros, assim, né, tem de fantasia, tem de mistério, tem de tudo, tem um pouquinho de tudo nessa lista. Então eu acho que qualquer um pode pegar um ou outro livro dessa lista, porque não vai faltar, né, gênero para todos os gostos aqui. Esse vídeo já tá bem gigante, eu não quero ficar me estendendo muito mais. E a gente se encontra de novo no sábado, tá? E eu vou trazer pra vocês uma listinha de filmes que eu quero assistir, que vocês também podem aí, né? Quem sabe, se vocês ainda não assistiram, assistir comigo. E se vocês já assistiram, me falarem, né? Se é bom mesmo, se vale a pena assistir, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se encontra no sábado. Até lá, então. Tchau, tchau!